Oi, e aí? Pronto para mudar? Meu nome é Rosiane Oliveira, eu sou coach motivacional de oratória. Eu ajudo pessoas que têm dificuldade de falar em público a falarem com muito mais desenvoltura e felicidade. Se isso faz sentido para você, continua aqui nesse canal, porque hoje eu tenho um tema muito legal para falar com vocês, que é o que te impede de falar em público. Afinal de contas, o que te impede de falar em público? Já pensou sobre isso? Bom, mas antes de qualquer coisa, eu quero primeiramente agradecer. Meu canal conseguiu chegar aos mais de 100 inscritos. Nossa, parece pouco, mas pra gente que está começando a fazer esse trabalho nas redes sociais, no YouTube, é sempre, cada vitória, cada passinho é uma comemoração. E para um youtuber conseguir 100 inscritos é você ter passe livre para você ser o dono do seu canal. Mais de 100 pessoas se inscreveram, estão ali acompanhando, recebendo e assistindo seus vídeos. E a respeito disso eu só tenho a agradecer. Tá legal? Então eu fico muito feliz, muito obrigada. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva. Felicidade é falar em público. Ajude a fazer com que esse canal chegue a mais pessoas. Afinal de contas, 60% da população tem medo de falar em público. E se você pensar numa população mundial, é mais da metade e são muitas pessoas. Então esse canal pode atingir muita gente e ajudar muitas pessoas. Esse é o intuito principal desse canal, tá legal? Muito obrigada e se inscreva, comente, deixe perguntas. Se tiver alguma dúvida, pode deixar alguma dúvida que eu respondo. O intuito desse canal é ajudar você a falar em público, a não só com as técnicas de oratória, mas principalmente empoderar você para falar sem medo, falar com felicidade, com a ajuda das ferramentas do coaching. E eu tô aqui justamente para poder te ajudar. Tá legal? Compartilhe esse canal, fale sobre esse canal. Vamos ajudar as pessoas a falar em público, sim, e vamos ajudar as pessoas a falar em público com muito mais felicidade. Tá legal? Bom, hoje eu vou falar sobre o que, na verdade, te impede de falar em público. Porque com a experiência que eu tenho no coaching, com a experiência que eu tenho com pessoas que têm dificuldade de falar em público, a maioria das pessoas, ela não perde o medo de falar em público, mesmo com as técnicas de oratória. Ou seja, não adianta você aprender técnica de oratória se você não perder o medo, se você não conseguir quebrar a crença que te impede de falar em público. Aí você pode falar, Rosiane, que história é essa de crença? O que você tá me dizendo que eu não tô entendendo nada de crença? O que crença tem a ver com o que eu sinto quando eu tô lá em cima, ou então quando eu tenho que apresentar um trabalho, ou então quando eu tenho que vender um produto, o que isso tem a ver? Bom, deixa eu contar uma pequena historinha para vocês. Um exemplo, tá? Uma vez eu tava fazendo um coach com uma pessoa e durante a nossa conversa eu tentei descobrir o que na verdade impedia ela de falar em público. E o que ela me contou foi o seguinte: toda vez que eu penso em estar lá na frente, ela ia apresentar um seminário. E ela falou, a sensação que eu tenho é que as pessoas estão rindo de mim. Ou então que as pessoas em algum momento vai rir de mim. E eu vi que aquilo era uma crença. Eu descobri a crença dela. Na verdade, ela não tinha somente o medo de falar em público. Ela achava que as pessoas iam rir dela. Conversando com ela, eu tentei descobrir de onde vinha essa crença e o que ela me falou é que isso vinha de infância, que desde criança ela tinha esse tipo de pensamento toda vez que ela tinha que apresentar algo. E o que eu questionei a ela foi, isso é uma verdade? Alguma vez você estava apresentando algum trabalho e alguém riu de você? E ela me falou, não riu. Porque se alguém tivesse rido, na verdade isso não era uma crença. Isso era um trauma, né? Realmente aconteceu e ela meio que se traumatizou. Mas não havia acontecido isso. Ela tinha uma
crença. Ela achava que as pessoas iam rir dela quando ela estivesse falando em público. E o que eu fiz foi quebrar essa crença. A partir do momento que nós identificamos que aquilo não era uma verdade, que ninguém havia rido dela, nós quebramos a crença. E ela passou a pensar o seguinte, que ninguém ia rir dela, que ela que ia rir das pessoas. Não no sentido pejorativo de ficar rindo, debochando, mas no sentido de eu consegui, tá vendo, eu sou capaz. E ela foi com essa crença para a apresentação. A conversa foi de manhã, a apresentação era na parte da tarde. Quando foi à noite, ela me mandou uma mensagem dizendo: Rosiane, pela primeira vez na minha vida, eu fiz uma apresentação em público que não me deu branco, eu fiz uma apresentação em público que eu não gaguejei, eu tô aqui me achando incrível, me sentindo empoderada. Olha, eu fiquei tão feliz quando eu li aquela mensagem, porque eu falei, como a crença atrapalha a nossa vida e como para um coach é bom, é fantástico, é fabuloso quebrar uma crença e ver a transformação imediata das pessoas. Então, toda vez que você tiver que falar em público e por algum motivo você começar a se auto-sabotar, pense, qual é a crença que me impede de falar em público? O que eu estou pensando que está fazendo com que eu não queira falar em público? O que eu acho que as pessoas vão pensar? O que? Descubra isso e quebre essa crença. Verifique se essa crença é uma verdade ou se ela é uma mentira. Por exemplo, essa pessoa, nunca ninguém havia rido dela, então por que ela estava com medo? Por que ela tinha essa sensação? Ela era capaz sim. E a partir do momento que ela quebrou a crença, ela se sentiu capaz, ela se sentiu poderosa e ela já sabia as técnicas da oratória e não teve outro jeito que não foi dar tudo certo. Então pense, tem alguma crença me atrapalhando? O que eu penso quando eu vou falar em público? Isso, gente, é muito importante. Isso é fantástico. A partir do momento que você começa a se questionar isso e você descobre e você quebra essa crença, não tem outro jeito de não dar certo. Tá legal? Essa é a dica de hoje. Muito obrigada. Preste muita atenção nos seus pensamentos porque eles são muito importantes. Mais importantes, às vezes, do que o que você fala é o que você pensa. E mais importante ainda é quais são as perguntas que eu posso fazer. Se questione-se o que me impede de falar em público. Esse é um grande questionamento. Tá legal? Muito obrigada. Não se esqueça de se inscrever nesse canal Felicidade a Falar em Público. Felicidade a Falar em Público hoje, amanhã, sempre. Tá legal? Gratidão e quer saber? Eu confio em você.